Olá, no ar, Unisul TV Esporte, nessa quinta-feira, 14 de outubro de 2010. No programa de hoje, Campeonato Catarinense da Segunda Divisão, o Atlético Tubarão e o Hercílio vencem mais uma rodada importante, principalmente para o Hercílio, que se aproxima do quarto colocado. O Atlético Tubarão ratifica a melhor campanha nesse segundo turno e mantém também a liderança na classificação geral. Vamos trazer os gols e detalhes do jogo de ontem no estádio Domingos Silveira Gonzalez, a vitória do Atlético Tubarão sobre o 15 de Indaial. Também vamos falar sobre futsal. Amanhã, jogo decisivo para a Unisul. Joga contra o Joinville e tem a vantagem do empate. Também vamos falar sobre os meninos do Energia ProLinqua, o futsal de Tubarão Sub-9. Os meninos viajaram hoje pela manhã e buscam o título do Campeonato Catarinense. Fique ligado no Unisul TV Esporte de hoje. Olá, no ar, Unisul TV Esporte. Você de casa já sabe, pode participar do nosso programa. Os nossos contatos, o nosso endereço eletrônico, unisultveesport@unisul.br. Aqui no rodapé, nossa produção colocando, e também o nosso portal de internet, tvsulsc.com.br. As matérias exibidas no Unisul TV Esporte e também o nosso programa você pode acompanhar pelo nosso portal de internet. Olá, Matheus. Olá, Vivian. Os destaques aí para essa quinta-feira. Bom dia. Grande vitória do Atlético Tubarão. Passou pelo 15, apanhou muito e ainda sobreviveu a uma arbitragem muito confusa. Viveu. E aí, Matheus? Expectativa para o clássico. Esse Luz definiu preço de ingresso, tudo como é que vai ser para o grande jogo aí desse final de semana. A gente começa falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem tivemos 2 jogos e agora todo mundo está com o mesmo número de partidas, não tem mais asterisco nas tabelas e também não tem mais aquele papo de que faltam 2 jogos para completarem a rodada. Vamos conferir então os resultados dos jogos dessa quarta-feira. É uma surpresa no jogo do Vasco, né? Não houve empate. O Vasco venceu o Corinthians 2-0 e o Corinthians segue na má fase. O Vasco se recupera e começa a chegar no grupo que possivelmente pode brigar por uma Libertadores. Ainda está a ser definido. Se abrir a quarta vaga, a briga vai ficar muito boa, né? Por isso que é possivelmente ainda. O Santos venceu o Internacional 1-0, o gol marcado pelo Neymar. O Santos pulou na classificação, subiu uma posição. Vamos conferir como anda a classificação do Brasileirão da Série A. O Corinthians, incrível a queda do Corinthians nesse segundo turno. Uma crise. Mas o Ronaldo volta no fim de semana, né? Pronto, a crise acabou. Primeiro lugar para o Cruzeiro, 54 pontos. Segundo, Fluminense, 52. Em terceiro, Corinthians, 49. Quarto, Santos, 48. Subiu na tabela. O Inter caiu para o 5º lugar. Tirando Santos e Internacional, a turma de baixo briga por uma vaga para o Libertadores, se pintar essa nova vaga. Aí depende de Comebol e coisas do tipo. Na turma de baixo, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Goiás e Grêmio Prudente, a turma de baixo da tabela. O que está acontecendo com o Corinthians, Matheus? Impressionante a queda de rendimento e treinador que sai, não tem um treinador com o perfil, né, que se espera para contratar, né, porque não tem disponível no mercado o treinador que o André Sanches falou que é experiente, vencedor e que saiba lidar com jogadores experientes. Então, o Corinthians fica numa situação em que, se essa decadência de resultados aí continuar, o time corre risco até de ficar fora da Libertadores, e título já está ficando difícil, porque já são 5 pontos a menos que o Cruzeiro e não tem mais aquele papo de mas tem um jogo a menos, não tem mais, né? Agora, com todo mundo com o mesmo número de jogos, 5 pontos é uma diferença bem considerável. O Corinthians, que até então é considerado, junto com o Fluminense no início do campeonato, equipes que tinham bons elencos. Tudo bem, o Corinthians tem muitos desfalques até o momento, principalmente nas últimas rodadas. O Corinthians está com esses desfalques. Só que os jogadores reservas também não vêm atendendo às expectativas. Caso do Souza, que o Ronaldo está machucado, o Dentinho machucado, o Jorge Henrique. Aí o Souza foi pro jogo, não está rendendo. O próprio De Federico, que é banco nas partidas. O Danilo, que também não rende no Corinthians, já conhece ele do tempo do São Paulo, né? Mas esse o ponto negativo do Corinthians, os reservas não estarem rendendo? É o mesmo caso do Fluminense, né? O problema tem sido os desfalques. As equipes têm sido prejudicadas, não tanto pelo que tem apresentado dentro de campo, mas pela crise que tem vivido fora. O Fluminense vive aquela eterna crise com o Fred agora, que ninguém sabe até que ponto ele está machucado, volta, não volta. O Corinthians tem gente boa, mas que não está jogando. Roberto Carlos, Corinthians, o Ronaldo, todo mundo que tu citou aí.
E a vitória do Santos ontem e a do Vasco são exemplos de que está na hora de começar, desses times que estão realmente jogando, ir para cima da tabela para brigar pelo título. Chega de gente que está com crise, dá lugar para quem quer jogar. Vamos falar sobre o nosso futsal agora. Hoje pela manhã, os meninos do Energia Pro Lincoln, futsal sub-9 de Tubarão, disputar o segundo turno do quadrangular decisivo do Catarinense. Os meninos viajaram, mas o Samuel Broa, que é técnico também, cuida da gurizada lá, ficou na bronca por um problema de viagem que teria com a prefeitura, teria um acordo entre o Energia Pro Lincoln e a prefeitura para que houvesse essa contenção de gastos para as viagens. A prefeitura ia colaborar junto com a Energia Pro Lincoln, mas o pessoal ficou na bronca que parece que para esse quadrangular decisivo, parece que o valor foi ultrapassado, mas a gente vai trazer mais detalhes. Na verdade, assim, algumas pessoas ficaram de tentar viabilizar esse problema que estava acontecendo, que já estava falando que poderia acontecer, mas ontem à tarde foi efetivado que esse problema não poderia estar sendo solucionado. Então, na tarde de ontem, nós conversamos com esses pais, alguns pais da nossa comissão, então se mobilizaram para tentar fazer com que a equipe não pagasse uma multa para poder jogar essa fase final do estadual. E aí nós resolvemos ir com transporte particular até a Chapecó para disputar a final do estadual. E qual é a perspectiva de resultado lá? Como é que vai ser a disputa? Caiu muito, porque nós estamos um grupo aí de 15 meninos, cada jogo a gente pode selecionar 12 meninos, então dessa vez, por essa atitude inesperada aí, nós vamos ter que ir com 8 meninos. Então é complicado, você faz uma série de jogos, de 3 jogos, um jogo sexta-noite, 2 jogos no sábado. Então você vai contar apenas com 8 meninos, onde 2 são goleiros, 6 meninos de linha. Então complica muito quanto a resultado, a gente sabe. Até por ser criança, longe dos pais, há um desgaste também emocional, e isso também atrapalha. Que se fosse com outro transporte, os pais todos que estão aqui se já teriam se comprometido em ir. Então, quanto a resultado, o nosso objetivo a gente pode dizer que já foi alcançado, porque chegar até aqui e agora aí nessas condições é lamentável, porque o nosso projeto era para chegar lá e brigar por coisa melhor, mas infelizmente no trabalho do ano todo fica à mercê de uma situação como essa. E como é que você acha que vão ser os jogos lá? O time tem condição de ser campeão? Como é que vai ser? Tem condição pelo que nós treinamos e pelo que nós jogamos lá. Só não ganhamos por causa que teve muita bola na trave e o goleiro agarrou por sorte. O que vocês acham? Acha que vai conseguir ganhar o jogo lá, ser campeão lá? Vendo. Será que o primeiro jogo lá foram mais difíceis que esse que vai ser agora? Como é que foram? Foi. Boa sorte para a gurizada que já está a caminho. A gente vai comentar mais sobre esse assunto no próximo bloco. O programa de hoje vamos falar sobre o futsal da Unisul, que tem jogo importante amanhã. E a gente fala também sobre a Catarinense no programa de hoje.